Das percepções da projeção. A percepção da projeção se dá através de aspectos e oitavas, ou seja, se dá aos poucos, a menos que se consiga atingir uma percepção muito profunda, de forma instantânea, o que é raro, por envolver muitos fatores que não vêm ao caso agora. Normalmente, o que vem primeiro é a informação, a explicação e o entendimento do que é projeção. Neste momento, podemos analisar certos casos a nível intelectual e rotular em isto é projeção, isto não é projeção, tenho isto ou aquilo dentro de mim. Porém, esta análise não significa perceber que temos dentro de nós este ou aquele aspecto, este ou aquele defeito. Aqui, neste estágio, podemos começar a diminuir as críticas, pelo menos aquelas expressas em palavras, pois já temos a informação do que é projeção, e sabemos que, ao expressarmos nossas críticas em palavras, estaremos nos confessando, nos expondo aos olhos do mundo. Acontece com muita frequência de, por exemplo, nos irritarmos com uma situação ou pessoa e descontarmos em outra. Isto é o que chamamos de transferência. Também neste estágio podemos começar a diminuir a transferência de emoções e sentimentos. Nossos pensamentos a respeito dos outros não podem ser falsos ou mentirosos. Não podemos imputar aos demais fatos que desconhecemos. Não podemos achar que somos sempre o centro do pensamento alheio. Os pensamentos dos outros, em sua grande maioria, giram em torno deles mesmos, assim como os nossos em torno de nós. Cada um tem as suas próprias preocupações, e na maior parte das vezes, não somos a razão das preocupações alheias. Ao julgarmos que um certo alguém nos quer ofender ou ferir, que esse alguém nos odeia, criamos uma fenda pela qual os maus pensamentos penetram e vão se alojar em nossas mentes. E, a partir daí, ficamos propensos a comportamentos equivocados. Portanto, vigiar a mente é fundamental. Geralmente, o que costuma ocorrer é que as pessoas acabam transferindo para os outros suas frustrações, raivas, mágoas, ressentimentos, seus conflitos pessoais. Não podemos nos esquecer de que todos vivem atormentados pelos próprios demônios internos, por seus egos, e a eles reagem. Se nos damos conta disto, passamos a agir de maneira consciente, agimos com compaixão. Do contrário, continuaremos a agir mal, inconscientemente, inclusive contra nós mesmos. Não há motivo para nos irritarmos com alguém que nos atormenta. É o mesmo que sentir raiva de um louco pelo fato de ele ser louco. É o mesmo que ficar com raiva do cego que nos deu um esbarrão porque não pôde nos ver em seu caminho. Há, sim, todos os motivos para termos compaixão, tolerância, paciência. É muito importante perceber que os argumentos racionais nos levam a muitos auto-enganos. Assim, o que precisamos é chegar a percepções reais e cada vez mais profundas. Algum tempo depois de compreendermos essa dinâmica, começamos a perceber a projeção de emoções e sentimentos, dos diversos comportamentos que costumamos criticar nos demais. Contudo, como ainda não conhecemos a fundo os mecanismos que permeiam as emoções e os sentimentos, as fantasias e as fascinações, os conceitos, os preconceitos e os padrões, estas percepções ainda se dão a nível superficial. A etapa seguinte é percebermos a projeção dos conflitos internos. Evidentemente, isso acontece depois de compreendermos o que significam os conflitos internos, bem como seus mecanismos e manifestações. Tais conflitos podem ser percebidos como desejos antagônicos, incompatíveis e dilemas muito comuns em nossa mente dualista. Um exemplo prático desta situação é o desejo de comer uma feijoada em contraposição ao desejo de perder peso. Seja qual for a nossa opção, acabaremos por nos sentir culpados. Tudo isso tem a ver com a falta de compreensão dos desejos, com a falta de aceitação, com a falta de contentamento. Percebemos aqui a necessidade de desenvolvermos a vontade, a decisão, a firmeza, a serenidade, a renúncia. A seguir, começamos a perceber a projeção dos pensamentos. Nesta fase, começamos a nos perceber como algo à parte do pensamento. Começamos a perceber que reagimos às nossas próprias ideias, conceitos e preconceitos, padrões, que tememos nossas próprias reações. Com isso, percebemos também que precisamos nos abster de julgar o próximo, pois nossas impressões sobre as pessoas não passam de tentações e tormentos criados por nossos próprios demônios internos, que, uma vez instalados em nossa mente, nos faz invejar, cobiçar, despertando-nos a raiva. Precisamos abandonar esses julgamentos, esses pensamentos. Eles envenenam nossas mentes, levando-nos a reações indesejáveis, equivocadas. Enquanto responsabilizarmos terceiros pelo que nos acontece, nenhuma mudança será possível em nossas vidas. Se não conseguimos perceber as projeções instantaneamente, é porque ainda nos vemos como vítimas. Esta é uma visão que precisa ser extirpada de dentro de nós, e à qual devemos renunciar. O pensamento voltado para o meu, a minha, eu, me aprisiona, como também acontece com o pensamento voltado para o dele, o seu, aquele.
são formas que encontramos para nos isolarmos, para nos colocarmos no papel de vítimas. Isso acontece de maneira sutil e está muito enraizado dentro de nós. É a postura interna de vítima que nos mantém como vítimas. Enquanto percebermos a nós mesmos como vítimas, seremos vítimas. Sentimos-nos como vítimas, pensamos como vítimas, colocamos-nos e posicionamos-nos como vítimas, seja dos outros, das situações, dos pensamentos, das emoções, tanto nossas quanto do outro, do destino, da divindade. Esta postura demonstra também uma percepção equivocada do sofrimento. Ao nos vermos como vítimas, a reação primeira é sentirmos raiva dos outros, pois, de acordo com as nossas ilusões, são eles os únicos culpados pelo que há de errado conosco. Por sermos ingratos, por nos vermos como rejeitados, esquecidos, excluídos e vítimas, refletimos isso no externo agindo com raiva, ódio, agressividade, grosseria e de forma vingativa. Isso ocorre porque não percebermos o quanto a divindade é misericordiosa, terna, compassiva, pacienciosa, tolerante, generosa e bondosa conosco. Se percebermos estas coisas, seremos profundamente gratos, e se esta for nossa realidade interior, iremos refleti-la no exterior. O grande problema é esquecer, deixar de sentir. Infelizmente não temos força para sustentar gratidão, felicidade, paz, devoção, serenidade e tranquilidade. Ainda não percebemos a importância destas coisas ou o quanto elas nos fazem bem. Assim, estas coisas ainda não se tornaram nossos objetivos e prioridades. Estamos tão preocupados em evitar os nossos defeitos, e evitar as manifestações de nossos egos que não vemos as nossas virtudes, não as vivemos. Precisamos parar de olhar para o mundo externo e agir a partir do que vemos no mundo externo. É preciso olhar para o mundo interno e agir a partir do mundo interno, do centro. Para lograrmos êxito nesta proposta, devemos manter o foco no mundo interno. Mestre Samael nos diz que para o sábio, o mundo interno é mais concreto que o mundo externo. Cabe ressaltar, mais uma vez, que tais percepções acontecem aos poucos. Acontecem através de aspectos e oitavas cada vez mais profundas ou elevadas, cada vez mais sutis. Tudo vai acontecendo na medida em que vamos criando e desenvolvendo um centro permanente de consciência, a partir do qual passamos a agir,